Capítulo 5. Fett passou 13 dias na ala norte, tomando café, lendo e perambulando com Doug, mas não conseguiu mais falar com o Dr. Stone, porque Stone tinha muitas responsabilidades, pois era o encarregado de toda a ala e de todo mundo que a compunha, tanto equipe quanto pacientes. Bem, lá ele chegou a ter uma brevíssima conversa no momento em que recebeu alta da ala. Eu acho que você está pronto para ir embora, Stone disse todo animado. Fett disse, mas deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Não estou falando de nenhuma mente dirigindo o universo. Estou falando de uma mente como aquela que Xenófanes concebeu, mas a mente é louca. Os gnósticos acreditavam que a divindade criadora era louca, disse Stone. Cega. Quero lhe mostrar uma coisa. Ainda não foi publicada. Tem uma transcrição de Orval Wintermuth, que está atualmente trabalhando com Bethe na tradução dos códices de Nag Hammadi. Esta citação vem de Sobre a Origem do Mundo. Leia. Fett leu para si mesmo, segurando a preciosa transcrição. Ele disse, eu sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas quando ele disse essas coisas, pecou contra todos os outros imortais, imperecíveis, e eles o protegeram. Além do mais, quando Pistis viu a impiedade do principal governante, ficou furiosa. Sem ser vista, ela disse, tu erras, Samael. E o Deus cego, um homem imortal iluminado existe antes de você. Isso aparecerá dentro de seus corpos moldados. Ele esmagará você como a argila do oleiro, que é esmagada. E você irá com aqueles que são seus até a sua mãe, o abismo. Na hora, Fett compreendeu o que havia acabado de ler. Samael era a divindade criadora. E ele imaginou que era o único Deus, conforme afirmado no Gênesis. Entretanto, ele era cego, ou seja, velado. Velado era o termo fulcral para Fett. Ele abrangia todos os demais termos. Insano, louco, irracional, pirado, fudido, ferrado, psicótico. Em sua cegueira, estado de irracionalidade e cortado da realidade. Ele não percebeu que... O que dizia a transcrição? Febril. Ele a percorreu com os olhos, mas o Dr. Stone lhe deu umas palmadinhas no braço e disse que ele podia ficar com a transcrição. Stone já havia tirado várias fotocópias dela. Um homem imortal iluminado existiu antes da divindade criadora. E esse homem imortal iluminado apareceria dentro da raça humana, que Samael iria criar. E esse homem imortal iluminado, que havia existido antes da divindade criadora, esmagaria o Criador, iludido, cego e fudido como se fosse a argila de um oleiro. Daí o encontro de Fett com Deus, verdadeiro Deus, ter se dado por intermédio do potinho, ou que Stefani havia feito para ele em seu torno. Então eu tenho razão sobre Nag Hammadi, ele disse para o Dr. Stone. Você saberia, disse o Dr. Stone. Depois ele disse uma coisa que ninguém jamais havia dito para Fett antes. Você é a autoridade, disse o Dr. Stone. Fett percebeu que Stone havia recuperado a de Fett, vida espiritual. Stone o havia salvo. Ele era um mestre da psiquiatria. Tudo que Stone havia dito e feito cara a cara com Fett tinha uma base terapêutica, um impulso terapêutico. Se o conteúdo das informações de Stone era correto ou não, isso não era importante. O objetivo dele desde o começo havia sido de restaurar a fé de Fett em si mesmo, que havia desaparecido quando Beth foi embora, que havia desaparecido, na verdade, quando ele não conseguira salvar a vida de Glória, anos antes. Dr. Stone não era louco. Stone era um médico. Ele estava na profissão certa. Provavelmente ele havia curado muitas pessoas, e de muitas maneiras. Ele adaptava sua terapia ao indivíduo, e não o indivíduo à terapia.
Macacos me mordam, pensou Fett. Naquela simples frase, você é a autoridade. Stone devolvera a Fett sua alma. A alma que Glória, com seu terrível jogo de morte psicológico maligno, havia roubado. Eles, reparem no eles, pagaram ao Dr. Stone para descobrir o que havia destruído o paciente que entrara na sala. Em qualquer um dos casos, uma bala havia sido disparada na direção dele. Em algum lugar, em algum momento, em sua vida. A bala penetrara nele e a dor começara a se espalhar. Insidiosamente, a dor o preencheu até que ele se partiu ao meio, bem no meio. A tarefa da equipe, e até mesmo dos outros pacientes, era recompor a pessoa, mas isso não podia ser feito enquanto a bala permanecesse. Tudo o que os terapeutas menores faziam era notar que a pessoa se dividia em duas partes e começar o trabalho de recosturá-la em uma unidade. Mas elas não conseguiam encontrar nem remover a bala. A bala fatal disparada sobre a pessoa era a base do ataque original de Freud, a pessoa ferida psicologicamente. Freud havia compreendido. Ele chamava isso de trauma. Posteriormente, todo mundo ficou cansado de procurar a tal bala fatal. Levava muito tempo. Muita coisa precisava ser aprendida sobre o paciente. O Dr. Stone tinha um talento paranormal, assim como seus florais de Bach paranormais, que era uma visível cascata, um pretexto para escutar o paciente. Rum com uma flor mergulhada dentro, nada mais. Mas uma mente aguçada ouvindo o que o paciente dizia. Dr. Leon Stone acabou se tornando uma das pessoas mais importantes na vida de Horst Lover Fett. Para chegar até Stone, Fett precisou quase se matar fisicamente, entrando em sintonia com sua morte mental. Era isso que queriam dizer a respeito das maneiras misteriosas pelas quais Deus age. De que outra forma Fett poderia ter ficado vinculado a Leon Stone? Somente algum ato patético do nível de uma tentativa de suicídio. Uma tentativa verdadeiramente letal teria conseguido isso. Fett precisava morrer, ou quase morrer, para ser curado, ou quase curado. Ficou me perguntando onde Leon Stone clinica hoje em dia, qual será a sua faixa de recuperação, como será que ele conseguiu suas habilidades paranormais. Fico me perguntando um monte de coisas. Pior evento na vida de Fett, quando Beth o deixou, levando Christopher, e Fett tentando se matar, provocara consequências benignas e ilimitadas. Se você julgar os méritos de uma sequência pelo seu resultado final, Fett havia simplesmente acabado de passar pelo melhor período da sua vida. Ele emergiu da ala norte, forte como nunca. Afinal de contas, nenhum homem é infinitamente forte. Para toda criatura que corre, voa, salta ou rasteja, existe uma nêmese terminal, da qual ele não poderá escapar, que finalmente o matará. Mas o Dr. Stone havia adicionado o elemento perdido para Fett, o elemento que lhe fora roubado, de modo semi-deliberado, por Gloria Knudsen, que desejava levar com ela o máximo de pessoas que conseguisse. Autoconfiança. Você é a autoridade. Stone havia dito, e isso foi o suficiente. Eu sempre disse às pessoas que para cada pessoa existe uma sentença, uma série de palavras que tem o poder de destruí-la. Quando Fett me falou de Leon Stone, percebi, isso me ocorreu anos após a primeira descoberta, que existe outra sentença, outra série de palavras que cura a pessoa. Se você tiver sorte, receberá a segunda. Mas você pode ter certeza de que vai conseguir a primeira. E assim que a coisa funciona. Por conta própria, sem treinamento. Os indivíduos sabem como lidar com a sentença letal, mas é necessário treinamento para lidar com a segunda. Stefani chegara perto quando fez o potinho de cerâmica Orro
e o presenteou a Fete como se seu presente de amor. Um amor cujas habilidades verbais para articular ela não possuía. Como quando Stone deu a Fete o material de transcrição do Códice de Nag Hammadi, ele havia conhecido o significado de pote e oleiro para Fete. Para saber disso, Stone teria de ser telepata. Bem, eu não tenho teoria que explique isso. Fete naturalmente tem. Ele acredita que, assim como Stefani, o Dr. Stone era uma microforma de Deus. É por isso que eu digo que Fete está quase curado, não curado. Contudo, ao considerar pessoas benignas como microformas de Deus, Fete pelo menos permanecia em contato com um Deus bom, não um Deus cego, cruel e mau. Esse ponto deveria ser considerado. Fete tinha uma grande consideração para com Deus. Se o Logos fosse racional e o Logos igualava a Deus, então Deus tinha de ser racional. É por isso que a afirmação no quarto evangelho sobre a identidade do Logos é tão importante. Kai Theos en o Logos, que significa e o Verbo era Deus. No Novo Testamento, Jesus diz que ninguém viu Deus senão Ele, isto é, Jesus Cristo, o Logos do quarto evangelho. Se isso é correto, o que Fete vivenciou foi o Logos. Mas o Logos é Deus. Portanto, vivenciar Cristo é vivenciar Deus. Talvez uma afirmação mais importante que aparece num livro do Novo Testamento que a maioria das pessoas não lê. Elas leem os evangelhos e as cartas de Paulo. Mas quem lê a primeira epístola de João? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. 1 João, versículo 3 a 2. Pode-se argumentar que esta é a afirmação mais importante do Novo Testamento. Certamente é a afirmação mais importante e não conhecida geralmente. Seremos semelhantes a Ele. Isso quer dizer que o homem é isomórfico com Deus. O veremos tal como Ele é. Ocorrerá uma teofania, pelo menos para alguns. Fete poderia basear as credenciais para seu encontro nessa passagem. Ele poderia alegar que seu encontro com Deus consistia em um cumprimento da promessa de 1 João 3,2, conforme os estudiosos da Bíblia indicam, uma espécie de código que eles podem ler em um instante, por mais críptico que pareça. Estranhamente, até um certo ponto, essa passagem bate de frente com a transcrição de Nag Hammadi, que o Dr. Stone entregara a Fete no dia em que recebeu alta da ala norte. O homem e o verdadeiro Deus são idênticos, assim como o Logos e o verdadeiro Deus são. Mas um criador cego lunático e seu mundo fudido das ideias separaram o homem de Deus. O fato de que o criador cego, sinceramente, imagine que ele é o verdadeiro Deus somente revela a extensão de sua oclusão, isto é, o gnosticismo. No gnosticismo, o homem pertence com Deus contra o mundo e o Criador do mundo, ambos os quais são loucos. Percebam eles isso ou não. A resposta à questão de Fete, o universo é irracional e ele é irracional porque uma mente irracional o governa? Recebe esta resposta via Dr. Stone. Sim, o universo é irracional. A mente que o governa é irracional. Mas acima deles existe outro Deus, o verdadeiro Deus. E ele não é irracional. Além disso, esse verdadeiro Deus venceu os poderes deste mundo. Se aventurou até aqui para nos ajudar. E nós o conhecemos como o Logos, que segundo Fete é informação viva. Talvez Fete tenha discernido um vasto mistério ao chamar o Logos de informação viva. Mas talvez não. Provar coisas desse tipo é difícil. A quem você pergunta? Fete, felizmente, perguntou a Leon Stone. Ele poderia ter perguntado a um membro da equipe,
e nesse caso ainda estaria na ala norte, tomando café e lendo, caminhando com o Doug. Acima de tudo, o mais, suplantando todos os demais aspectos, objetos, qualidades de seu encontro, Fete havia testemunhado um poder benigno que havia invadido este mundo. Nenhum outro termo se encaixava. O poder benigno, fosse o que fosse, havia invadido esse mundo como um campeão pronto para entrar numa batalha. Isso o apavorou, mas também o empolgou porque ele entendeu o que isso significava. A ajuda havia chegado. O universo podia ser irracional, mas alguma coisa racional havia irrompido dentro dele, como um ladrão na noite invade uma casa que dorme. Inesperadamente, em termos de lugar, em termos de tempo, Fete havia visto isto, não porque houvesse alguma coisa de especial a respeito dele, mas porque a coisa queria que ele a visse. Normalmente ela permanecia sob camuflagem. Normalmente, quando aparecia, ninguém conseguia distingui-la do fundo figura contra fundo, como Fete corretamente expressava. Ele tinha um nome para isso. Zebra. Porque se fundia. O nome disso é mímese. Outro nome é imitação. Determinados insetos fazem isso. Eles imitam outras coisas. Às vezes, outros insetos venenosos, ou gravetos e coisas do gênero. Certos biólogos e naturalistas já especularam que formas superiores de imitação poderiam existir, já que formas inferiores, ou seja, formas que tapeiam os que desejam ser tapeados, mas não nós, têm sido encontradas em todo o mundo. E se uma forma alta de imitador senciente existisse, uma forma tão elevada que nenhum humano, ou poucos humanos, a tivesse detectado, se ela só pudesse ser detectada se quisesse ser detectada, ou seja, não verdadeiramente detectada, já que nessas circunstâncias ela teria avançado para fora de seu estado de camuflagem para se revelar. Revelação poderia, neste caso, ser igual a teofania. O ser humano surpreso diria, eu vi Deus, ao passo que, na verdade, ele viu apenas uma altamente evoluída forma de vida ultraterrestre, um UT, ou uma forma de vida extraterrestre, um ET, que veio para cá em algum momento no passado e, talvez, como Fete conjecturou, adormecera por quase 2000 anos em semente, dormente como informação viva nos códices de Nag Hammadi, que explicaria por que relatos de sua existência haviam irrompido abruptamente por volta de 70 EC. Registro 33 do Diário de Fete e sua exegese. Esta solidão, esta angústia da mente devastada, é sentida por cada parte constituinte do universo. Todas suas partes constituintes estão vivas. Logo, os pensadores gregos antigos eram ilozoístas. Um ilozoísta acredita que o universo está vivo. É aproximadamente a mesma ideia que o panpsiquismo, que tudo é animado. O panpsiquismo ou ilozoísmo se encaixam em duas classes de crenças. Cada objeto está vivo de modo independente. Tudo é uma entidade unitária. O universo é uma coisa viva, com uma mente. Fete havia encontrado uma espécie de meio termo. O universo consiste de uma vasta entidade irracional, dentro da qual irrompeu uma forma de vida de alta ordem que se camufla por intermédio de um sofisticado sistema de imitação. Logo, enquanto quiser, ela permanece, por nós, sem ser detectada. Ela imita objetos e processos causais. Isto é o que Fete afirma. Não só objetos, mas o que os objetos fazem. A partir disso, você pode concluir que Fete concebe Zebra como sendo muito grande. Após um ano analisando seu encontro com Zebra, ou Deus, ou Logos, o que for, Fete chegou primeiro à conclusão de que ele havia invadido nosso universo. E um ano depois percebeu que estava consumindo, ou seja, devorando, nosso universo. Zebra realizava isso por meio de um processo muito parecido com a transubstanciação.
Este é o milagre da comunhão, no qual as duas espécies, o vinho e o pão, se tornam de modo invisível o sangue e o corpo de Cristo. Em vez de ver isso na igreja, Fett vira isso acontecer no mundo exterior, e não em microforma, mas em macroforma, ou seja, em uma escala tão vasta que ele não conseguia estimar seus limites. Indo o universo, possivelmente, está no processo invisível de se transformar no Senhor. E com esse processo surge não só a ciência, mas a sanidade. Para Fett isso seria um alívio e uma bênção. Ele já havia suportado a insanidade por tempo demais, tanto em si mesmo quanto fora de si. Nada poderia ter-lhe agradado mais. Se Fett era psicótico, você tem de admitir que é um tipo estranho de psicose. Acreditar que você encontrou uma invasão do irracional pelo racional. Como você trata isso? Manda a pessoa afetada de volta à estaca zero? Nesse caso, ele está agora cortado do racional. Isso não faz sentido em termos de terapia. É um oxímoro, uma contradição verbal. Mas um problema semântico ainda mais básico é exposto aqui. Suponha que eu diga a Fett, ou que Kevin diga a Fett: você não vivenciou Deus. Você meramente vivenciou alguma coisa com as qualidades, aspectos, natureza, poderes, sabedoria e a bondade de Deus. Isso é igualzinho àquela piada da tendência que os alemães têm às abstrações duplas. Uma autoridade alemã em literatura inglesa declara: Hamlet não foi escrita por Shakespeare, foi meramente escrita por um homem chamado Shakespeare. Em inglês, a distinção é verbal e sem sentido, embora o alemão, como idioma, expresse a diferença, que é a responsável por algumas das estranhas características da mente alemã. Eu vi Deus, declara Fett, e Kevin, eu e Cherry declaramos: não, você apenas viu alguma coisa parecida com Deus, exatamente igual a Deus. E tendo dito isso, não ficamos para ouvir a resposta, com Pilatos ao perguntar: o que é a verdade? Zebra irrompeu em nosso universo e disparou um raio atrás do outro, de luz colorida, rica em informação, no cérebro de Fett, atravessando seu crânio bem no meio, cegando, fodendo com ele, deixando doidão e dopadão, mas lhe dando conhecimento além do possível. Para começar, isso salvou a vida de Christopher. Falando de modo mais preciso, a coisa não irrompeu para disparar a informação. Já havia irrompido em alguma data passada. O que ela fez foi avançar para fora do seu estado de camuflagem. Ela se revelou como figura contra-fundo e disparou a informação a uma taxa que nossos cálculos não calibram. Ela disparou bibliotecas inteiras para dentro dele em nanosegundos e continuou a fazer isso por 8 horas de tempo corrido real. Muitos nanosegundos existem em 8 horas de TCR, a velocidade da luz. Você pode carregar o hemisfério direito do cérebro humano com uma quantidade titânica de dados gráficos. Paulo de Tarso teve uma experiência semelhante. Há muito tempo. Grande parte disso ele se recusou a discutir. Segundo seus próprios depoimentos, a maior parte da informação disparada em sua cabeça, bem no meio dos olhos, durante sua viagem a Damasco, morreu com ele, sem que tivesse dito algo a respeito. O caos reina no universo, mas São Paulo sabia com quem havia conversado. Ele mencionou isso. Zebra também se identificou para Fett. Ela se denominou Santa Sofia, uma designação com a qual Fett não tinha familiaridade. Santa Sofia é uma hipóstase incomum de Cristo. Os homens e o mundo são mutuamente tóxicos um para o outro, mas Deus, o verdadeiro Deus, penetrou ambos, penetrou o homem, penetrou o mundo e nivelou a paisagem. Mas esse Deus, o Deus de fora, encontra uma feroz oposição, fraudes, as ilusões provocadas pela loucura. Abundam e se mascaram como o oposto de um espelho. Posam como sanidade.
As máscaras, entretanto, vão caindo e a loucura se revela. É uma coisa feia de se ver. O remédio está aqui, mas a doença também. Como Fetter repete obsessivamente, o império nunca terminou. Em uma resposta surpreendente para a crise, o verdadeiro Deus imita o universo, a própria região que invadiu. Ele toma forma de gravetos, árvores e lata de cerveja na sarjeta. Ele presume que seja um lixo descartado, destroços nos quais ninguém mais repara. Espreitando, o verdadeiro Deus literalmente embosca a realidade e nós com ela. Deus nos falando a própria verdade, nos ataca e fere em seu papel de antídoto. Como Fett pode testemunhar, é uma experiência aterradora levar pancada do Deus vivo. Por isso dizemos, verdadeiro Deus tem o hábito de se esconder. 2.500 anos se passaram desde que Heráclito escreveu: a forma latente é a senhora da forma óbvia, e a natureza das coisas tem o hábito de se ocultar. Então o racional, como uma semente, jaz escondido dentro do aglomerado irracional. Que objetivo o aglomerado irracional serve? Pergunte a si mesmo o que Glória ganhou morrendo, não em termos de sua morte versus ela própria, mas em termos daqueles que a amavam. Ela retribuiu o amor deles com o quê? Maldade? Não comprovado. Em termos do efeito sobre os amigos dela, como Fett, nenhum objetivo lúcido foi atendido. Mas havia um objetivo. Objetivo sem objetivo. Se você consegue conceber uma coisa dessas. O motivo dela não era motivo algum. Estamos falando de niilismo. Debaixo de tudo mais, até mesmo sob a própria morte, o desejo de morte, jaz alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa é nada. O extrato básico rochoso da realidade é a irrealidade. O universo é irracional, porque ele é construído não sobre mera areia movediça, mas sobre o que não é areia movediça. Saber disso não ajudou Fett em nada. O porquê de Glória levá-lo consigo, ou fazer o melhor possível para isso. Quando ela entrou em modo filha da puta, ele poderia ter dito se tivesse conseguido agarrá-la. Só me diga por quê. Por quê, caralho? Por quê? Ao que o universo responderia sem emoção. Meus objetivos não podem ser conhecidos, ó homem. O que equivale a dizer, meus objetivos não fazem sentido, nem os objetivos daqueles que habitam em mim. A má notícia que estava chegando para Fett era, felizmente, ainda desconhecida para ele. Naquele ponto, naquele momento de sua alta, da ala norte, ele não podia voltar para Beth, então para quem poderia voltar quando chegasse ao mundo exterior? Em sua mente, durante sua estada na ala norte, Sherry, que estava em remissão de seu câncer, o havia visitado fielmente. Logo Fett havia ativado um engrama sobre ela, acreditando que se tinha um único amigo de verdade em todo o mundo, esse amigo era Cherry, Solving. Seu plano havia lentamente começado a surgir diante dele como um sol que nasce. Ele iria morar com Cherry, ajudando a manter a moral dela elevada durante sua remissão. E se ela perdesse a remissão, ele cuidaria dela assim como ela havia cuidado dele durante o tempo que passaram no hospital. Em nenhum sentido o Dr. Stone havia curado Fett. Quando o motor que impulsionava Fett foi exposto mais tarde. Fett estava se aproximando da morte mais rapidamente e de maneira mais especializada desta vez do que jamais havia feito antes. Ele se tornara um profissional em buscar a dor, aprender as regras do jogo e agora sabia jogar. O que Fett, em sua loucura, adquirira de um universo lunático, assim rotulado dessa maneira pela própria análise de Fett, procurava era ser arrastado para o buraco, juntamente com alguém que quisesse morrer. Se ele tivesse folheado seu caderninho de endereços, não teria encontrado fonte melhor do que Cherry. Mandou bem, Fett. Eu teria dito a ele, se eu soubesse o que estava planejando para o seu futuro.
durante sua estada na ala norte. Desta vez você marcou um gol de placa mesmo. Eu conhecia Cherry. Eu sabia que ela passava todo o seu tempo tentando encontrar um jeito de perder sua remissão. Eu sabia disso porque ela expressava fúria e ódio constantemente com os médicos que haviam salvo, mas eu não sabia o que Fete havia planejado. Fete fazia disso um segredo, até mesmo de Cherry. Eu vou ajudá-la, Fete disse a si mesmo, nas profundezas de sua mente ferrada. Eu vou ajudar Cherry a permanecer saudável. Mas se ela ficar doente novamente, lá estarei eu, ao seu lado, pronto para fazer tudo por ela. O erro dele, quando desconstruído e analisado, era o seguinte. Cherry não somente planejou ficar doente de novo. Ela, assim como Glória, planejou levar o máximo de pessoas possível consigo, em proporção direta ao amor que sentiam para com ela. Fete a amava e, pior, sentia gratidão por ela. A partir dessa argila, Cherry podia fazer um pote com um torno de cerâmica distorcido que ela usava no lugar do cérebro, que destruiria o que Leon Stone havia feito, esmagaria o que Stephanie havia feito, destruiria o que Deus havia feito. Cherry tinha mais poder em seu corpo enfraquecido do que todas essas coisas, entidades combinadas, incluindo o Deus vivo. Fete havia decidido se vincular ao Anticristo, e isto com base nos motivos mais elevados: amor, gratidão e desejo de ajudá-la. Exatamente aquilo de que os poderes do inferno se alimentavam, os melhores instintos do homem. Como era pobre, Cherry Solvik vivia em um quartinho de despejo sem cozinha, tinha de lavar a louça na pia do banheiro. O teto apresentava uma enorme mancha de água, de um vaso sanitário no andar de cima que havia transbordado. Como já havia visitado a casa dela algumas vezes, Fete conhecia o lugar, que considerava deprimente. Tinha a impressão de que, se Cherry se mudasse para um apartamento bonito, moderno, com cozinha, seu estado de espírito melhoraria muito. Escusado dizer que a mente de Fete jamais percebeu que Cherry procurava esse tipo de moradia. A habitação caindo aos pedaços que a cercava era o resultado de sua doença, não a causa. Ela conseguia recriar essas condições onde quer que fosse, o que Fete acabou descobrindo. Naquele momento no tempo, entretanto, Fete havia configurado sua linha de montagem física e mental para produzir uma série infindável de boas ações para com a pessoa que, antes de todas as outras pessoas, o havia visitado na ala de terapia cardíaca intensiva e depois na ala norte. Cherry tinha documentos oficiais que declaravam que ela era cristã. 2 vezes por semana ela recebia comunhão e um dia entraria para uma ordem religiosa. Além disso, chamava seu padre pelo primeiro nome. Não se pode chegar mais próximo da santidade do que isso. Umas 2 vezes, Fete contara a Cherry sobre seu encontro com Deus. Isso não a havia impressionado, pois Cherry Solvik acreditava que só se podia encontrar Deus através de certos canais. Ela própria tinha acesso a esses canais, ou seja, seu padre, Larry. Certa vez, Fete leu para Cherry uma passagem da Enciclopédia Britânica sobre o tema do segredo. Em Marcos e Mateus, a ideia de que Cristo ocultava seus ensinamentos sob a forma de parábolas para que a multidão, ou seja, os muitos que estavam de fora do grupo, não o compreendesse e assim não pudessem ser salvos. Cristo, segundo esse ponto de vista ou tema, pretendia que a salvação fosse apenas para o seu pequeno rebanho. A britânica discutia isso sem rodeios. Isso é idiotice, disse Cherry. Fete disse, você quer dizer que a britânica está errada ou que a Bíblia está errada? A britânica só está. A Bíblia não diz isso, disse Cherry, que lia a Bíblia o tempo todo, ou pelo menos tinha sempre junto a si um exemplar dela. Fete levou horas para encontrar a citação em Lucas. Finalmente a achou e a colocou diante de Cherry. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas,
a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Lucas 8, 9, 10. Vou perguntar a Larry se esta é uma das partes corruptas da Bíblia, disse Cherry. Emputecido, Fett disse, Cherry, por que é que você não recorda todas as partes da Bíblia com as quais concorda e as cola juntas? E não precisa lidar com o restante. Não seja grosso, Cherry disse, enquanto pendurava roupas em seu armário minúsculo. Não obstante, Fett imaginava que, basicamente, ele e Cherry compartilhavam um vínculo comum. Ambos concordavam que Deus existia, que Cristo havia morrido para salvar os homens, e que as pessoas que não acreditavam nisso não sabiam o que estava rolando. Ele confidenciara a ela que havia visto Deus, uma notícia que Cherry recebeu com placidez. Naquele momento ela estava passando roupa. Isso se chama teofania, disse Fett, ou epifania. Uma epifania, Cherry disse, marcando o compasso de sua voz, tom ou de seu lento passar de roupa. É uma festividade celebrada em 6 de janeiro, que comemora o batismo de Cristo. Eu sempre vou. Por que você não vai? É um serviço maravilhoso. Sabe, eu ouvi uma piada. E ela continuava. Fett ficou bestificado quando ouviu isso. Ele decidiu mudar de assunto. Agora Cherry havia mudado para um relato de um exemplo, quando Larry, que para Fett era padre Minter, havia derramado vinho do sacramento no decote enorme de uma mulher, que estava ajoelhada para receber a comunhão. Você acha que João Batista era um essênio? Ele perguntou a Cherry. Em momento algum, Cherry Solving admitia que não sabia a resposta de uma pergunta teológica. O mais próximo a que ela chegava surgia na forma de responder. Vou perguntar a Larry. Para Fett, ela agora dizia calmamente. João Batista foi Elias, que retornou antes da vinda de Cristo. Perguntaram a Cristo a esse respeito, e ele disse que João Batista era Elias, que havia sido prometido. Mas ele era um essênio. Fazendo uma pausa momentânea no ferro de passar, Cherry disse, os essênios não viviam no Mar Morto? Bem, no Wadi de Quimaran. Seu amigo o bispo Pike não morreu no Mar Morto? Fett havia conhecido Jim Pike, um fato que ele sempre narrava com orgulho para as pessoas quando tinha um pretexto. Sim, ele respondeu. Jim e sua esposa haviam viajado de carro até o deserto do Mar Morto, em um Forte Cortina. Levavam 2 garrafas de Coca-Cola. E só. Você tinha me contado, disse Cherry, voltando a passar as roupas. O que eu nunca consegui entender, disse Fett, é por que eles não beberam a água do radiador do carro. É isso que você faz quando seu carro quebra no deserto? Você fica perdido. Por anos, Fett havia lamentado a morte de Jim Pike. Ele imaginava que ela estava, de algum modo, ligada aos assassinatos dos Kennedys e de Martin Luther King, mas não tinha prova nenhuma que corroborasse isso. Talvez ele estivesse anticongelante no radiador, disse Cherry. No deserto do Mar Morto. Cherry retrucou. Meu carro tem me dado trabalho. O sujeito do posto Exxon, da rua 17, disse que as peças do suporte do motor estão soltas. Isso é sério? Como não queria falar do carro velho e estuporado de Cherry, mas queria ainda continuar falando de Jim Pike, Fett disse, não sei. Ele tentou pensar em como fazer com que o assunto voltasse à morte absurda do seu amigo, mas não sabia como. Aquela porcaria do carro, disse Cherry. Você não pagou nada por ele. Aquele cara deu o carro para você. Não pagou nada? Ele me fez sentir como se me devesse alguma coisa por ter me dado aquele carro maldito. Lembre-me de nunca lhe dar um carro, disse Fett. Todas as pistas já estavam diante dele naquele dia. Se você fizesse alguma coisa por Cherry, ela sentia que deveria sentir gratidão, coisa que ela não sentia. E isso ela interpretava como um fardo, uma obrigação que desprezava. Entretanto, Fett tinha uma racionalização prontinha para isso, que já havia começado a empregar. Ele não fazia coisas para Cherry para receber algo de volta. Ergo, ele não esperava gratidão. Ergo, se ele não recebesse isso,
Tudo bem. O que ele não conseguiu observar era que não só não havia gratidão, coisa com a qual podia lidar psicologicamente, mas uma maldade inerente se revelava. Fett havia notado isso, mas descartara como se não fosse nada além de irritabilidade, uma forma de impaciência. Ele não conseguia crer que alguém desse maldade em troca de ajuda. Portanto, descontava o testemunho de seus sentidos. Certa vez, quando eu dava uma palestra na Universidade da Califórnia, em Fullerton, um aluno me pediu uma definição simples e curta de realidade. Eu pensei bem e respondi: realidade é aquela coisa que não desaparece quando você deixa de acreditar nela. Fett não acreditava que Cherry desse maldade em troca da ajuda que lhe era dada, mas essa incapacidade em acreditar não mudou nada. Logo, a reação dela estava dentro da estrutura do que chamamos realidade. Fett gostava disso ou não, teria de lidar de algum jeito com isso, ou então parar de ver Cherry socialmente. Um dos motivos pelos quais Betty deixou Fett derivou de suas visitas a Cherry no seu aposento, caindo aos pedaços em Santana. Fett havia se iludido em acreditar que a visitava por caridade. Na verdade, ele era com tesão, devido ao fato de que Betty havia perdido o interesse sexual nele, e ele, como se diz por aí, não estava molhando o biscoito. Em muitos aspectos, Cherry era bonita para ele. Na verdade, Cherry era bonita. Nós todos concordávamos. Durante a quimioterapia, ela usou uma peruca. David fora enganado pela peruca e muitas vezes elogiava o cabelo dela, o que a divertia. Nós considerávamos isso macabro, da parte de ambos. Em seu estudo da forma que o masoquismo assume no homem moderno, Theodore Reik oferece uma interessante hipótese. O masoquismo está mais disseminado do que imaginamos, porque ele assume uma forma atenuada. A dinâmica básica é a seguinte: um ser humano vê algo ruim que está se aproximando, de modo inevitável. Não há maneira de essa pessoa deter o processo. Ela está indefesa. Esta sensação de falta de segurança gera uma necessidade de obtenção de algum controle sobre a dor que está por vir. Qualquer tipo de controle serve. Isso faz sentido. A sensação subjetiva de insegurança é mais dolorosa do que a angústia que virá. Então a pessoa assume controle da situação da única maneira aberta para ela. Ela consente em provocar a angústia que virá. Ela a apressa. Essa atividade de sua parte promove a falsa impressão de que ela gosta da dor. No entanto, é que simplesmente ela não consegue mais suportar a sensação de estar indefesa ou a suposta sensação de estar indefesa. Mas no processo de obter controle sobre a inevitável angústia, ela se torna automaticamente anedônica, que significa ser incapaz de estar indisposto a apreciar o prazer. A anedonia vai se instalando sorrateiramente. Ao longo dos anos, ela toma o controle dessa pessoa. Por exemplo, ela aprende a recusar a gratificação. Este é um passo no processo angustiante da anedonia. Ao aprender a recusar a gratificação, ela vivencia uma sensação de autodominação. Ela se tornou estoica, disciplinada. Não dá margem a impulsos. Ela possui controle sobre si mesma em termos de seus impulsos e controle sobre a situação externa. Ela é uma pessoa controlada e controladora. Em pouco tempo começou a lançar ramificações e está controlando outras pessoas como parte da situação. Ela se torna uma manipuladora. Naturalmente não tem consciência disso. Tudo o que pretende fazer é reduzir sua própria sensação de impotência. Mas nessa tarefa de reduzir essa sensação, ela põe insidiosamente por terra a liberdade dos outros. Entretanto, não tira prazer disso, nenhum ganho psicológico positivo. Todos seus ganhos são essencialmente negativos. Cherry Solvig havia tido câncer linfático, mas devido a valorosos esforços de seus médicos, ela entrara em remissão.
Entretanto, codificado nas fitas de memória de seu cérebro, estava o dado de que pacientes com linfoma que entram em remissão costumam, no fim, perder essa remissão. Eles não ficam curados. A doença, de algum modo, passou misteriosamente de um estado palpável para uma espécie de estado metafísico. Um limbo. Está ali, mas não está ali. Então, apesar de sua boa saúde atual, Cherry, sua mente lhe dizia isso, continha um relógio, e quando o alarme do despertador tocasse, ela morreria. Nada poderia ser feito a esse respeito, a não ser a frenética promoção de uma segunda remissão. Mas mesmo que uma segunda remissão fosse obtida, também essa remissão, pela mesma lógica, o mesmo processo inexorável, chegaria ao fim. O tempo tinha Cherry em seu poder absoluto. O tempo continha uma saída para ela: câncer terminal. Foi assim que a mente dela calculou a situação. Ela havia chegado a essa conclusão e não importava o quão bem ela se sentia ou o que tinha para ela nesta vida. Este fato permanecia constante. Um paciente de câncer em remissão, então, representa um caso avançado do status de todos os humanos. No fim das contas, você vai morrer. No fundo, Cherry pensava na morte incessantemente. Tudo mais, todas as pessoas, objetos e processos haviam sido reduzidos ao status de sombras. Pior ainda, quando ela contemplava outras pessoas, contemplava a injustiça do universo. Elas não tinham câncer. Isso queria dizer que, psicologicamente falando, elas eram imortais. Isso não era justo. Todo mundo havia conspirado para lhe roubar sua juventude, sua felicidade e, no fim das contas, sua vida. No lugar disso, todo mundo havia empilhado dor infinita em cima dela. Provavelmente, em segredo, eles gostavam disso. Gostar disso e se divertir, no fim das contas, dava na mesma coisa maligna. Logo, Cherry tinha motivação para desejar o mundo inteiro fosse para o inferno. Naturalmente, ela não dizia isso em voz alta, mas vivia isso. Devido ao seu câncer, ela havia se tornado totalmente anedônica. Como se pode negar o sentido que existe nisso? Logicamente, Cherry deveria ter espremido cada momento do prazer da sua vida durante a remissão. Mas a mente não funciona de modo lógico, como Fett descobriu. Cherry passou seu tempo antecipando a perda de sua remissão. Com relação a isso, ela não adiantou a gratificação. Ela desfrutava o retorno de seu linfoma agora. Fett não conseguia compreender esse complexo processo mental. Ele só via uma moça que havia sofrido um bocado e que dera um tremendo de um azar. Ela raciocinou que poderia melhorar a qualidade de vida dela. Essa era uma coisa boa de se fazer. Ele amaria a si mesmo e Deus amaria os dois. Fett via amor e Cherry via a dor que estava por vir e a morte, sobre a qual ela não tinha controle. Dois mundos tão diferentes não podem se encontrar. Resumindo, como Fett diria, o masoquista moderno não sente prazer com a dor. Ele simplesmente não consegue ficar indefeso. Sentir prazer com a dor é uma contradição semântica. Como certos filósofos e psicólogos apontaram, desagradável é definido como uma coisa que você não quer. Tente definir isso de outra maneira e veja onde isso te leva. Sentir prazer com a dor significa sentir prazer com o que você acha desagradável. Reiki tinha o controle da situação. Ele decodificou a verdadeira dinâmica do masoquismo moderno atenuado e ouviu-se disseminar entre quase todos nós, de uma forma ou noutra, e até certo ponto. Isso se tornou algo onipresente. Não se poderia corretamente acusar Cherry de sentir prazer com o câncer, ou mesmo desejar ter câncer, mas ela acreditava que o câncer estava no baralho de cartas na sua frente, enterrado em algum lugar do baralho. Ela virava uma carta por dia e o câncer nunca aparecia. Mas se essa carta está no baralho, você está virando as cartas uma por dia. No fim das contas, você irá virar a carta com câncer. E aí, tudo se acaba. Então, sem nenhuma culpa real de sua parte,
Cherry estava motivada a fuder com a vida de Fett como ela nunca antes havia sido fudida. A diferença entre Gloria Knudson e Cherry era óbvia. Gloria queria morrer por razões estritamente imaginárias. Cherry iria literalmente morrer, quisesse ou não. Gloria tinha a opção de parar de jogar seu jogo de morte maligna a qualquer momento que desejasse psicologicamente, mas Cherry não. Era como se Gloria, ao cair e virar patê no asfalto embaixo do Auckland Synanon Building, tivesse renascido com o dobro do tamanho e com o dobro da força mental. Enquanto isso, a partida de Beth com Christopher havia deixado Horse Lover Fett com metade de seu tamanho normal. As chances não eram favoráveis a um final feliz. A verdadeira motivação na cabeça de Fett para que se sentisse atraído por Cherry era o processo de aproximação à morte que havia se iniciado com Gloria, mas imaginando que o Dr. Stone o havia curado. Fett agora navegava pelo mundo com esperança renovada, navegava de modo inequívoco para a loucura e a morte. Ele não havia aprendido nada. Bem, era verdade que a bala havia sido retirada de seu corpo e a ferida curada. Mas ele estava motivado para receber outra, ansioso para receber outra. Ele mal podia esperar para se mudar e ir morar com Cherry e salvá-la. Se você se lembra, ajudar as pessoas foi uma das duas coisas básicas que disseram a Fett há muito tempo para abandonar. Ajudar pessoas e se drogar. Ele havia parado de se drogar, mas toda sua energia e entusiasmo estavam agora totalmente canalizados para salvar as pessoas. Se ele tivesse continuado com a droga, teria sido bem melhor.